Olá pessoal, Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E como sugestão de leitura, itens 13 a 16. Coragem da fé, item 13. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Passagem registrada por São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Item 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aquele que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Item 16. Assim será os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza? E assim, queridos irmãos, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 24, itens 13, 14, 15 e 16, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz o tema Coragem da Fé, onde ele cita ali nos itens 12, 13 e 14 duas passagens do Cristo registradas pelos evangelistas São Mateus e São Lucas. Essas duas passagens é explicada no item 15 e no item 16. No item 15, Kardec nos faz uma reflexão sobre o tema da defesa de nossas opiniões. Ele lembra que para nós, seres humanos, é importante defendermos os nossos pontos de vista, a título de ser corajoso isso. A pessoa que defende o seu ponto de vista, a pessoa que defende as suas ideias, mesmo tendo consequências talvez problemáticas, independentemente das consequências, a pessoa vai lá e defende os seus ideais. Essas pessoas são vistas como corajosas. E aí vem o ponto de vista religioso. Se Jesus Cristo citou isso, se os evangelistas registraram esse ensinamento do Cristo,
E Kardec coloca aqui para que nós possamos refletir, é porque esse tema é importante. Concorda que esse tema tem uma certa relevância? E aí eu me pergunto, por quê? Porque quando nós adotamos em nossa rotina do dia a dia a observância dos ensinamentos do Cristo, em todos os momentos dos nossos dias, quando nós observamos nossos pensamentos, palavras e atos, e colocamos Cristo em todos esses momentos, ocorrem mudanças, ocorrem modificações importantes em nossas vidas. Nós encontramos mais paz, nós temos mais paciência, nós começamos a aplicar a caridade, buscando assim vivenciar os ensinamentos do Cristo, doando mais amor, tendo mais compaixão. E aí, Kardec nos lembra, não seria egoísmo não profetizar essa fé? Jesus Cristo não quis dizer isso quando ele citou ali nos itens 13 e 14 as suas palavras de que ele não reconhecerá aqueles que não o reconheceram, que negaram suas palavras diante dos homens? Faz sentido para você? Se você tem fé em Cristo, se você está tendo aí a colheita dos benefícios dos ensinamentos do Cristo, e você por motivos materiais, às vezes, com medo de defender os seus ideais religiosos, de defender o Cristo, eu posso ter um problema ali no meu emprego, eu posso ter um problema com fulano que vai ficar sabendo que eu sou isso, sou aquilo, eu vou entrar em confronto por causa de ideais religiosos. Porque se a gente entra em confronto por outros tipos de assuntos, às vezes até energicamente defendemos ideias, não é verdade? Nos postamos ali, nos colocamos diante de tal forma, diante daquelas posições, eu sou isso, eu sou aquilo, defende veemente, energicamente. Por que não podemos também defender a palavra do Cristo? E pior ainda, por que devemos ficar calados diante de tais transformações que ocorrem conosco, de boas transformações, por que esconder isso das pessoas? Aí vem Kardec ali no item 16, lembrar que os espíritas têm uma responsabilidade um pouco maior, porque o que é o espiritismo? Kardec fala ali, item 16, senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Os Espíritos traz para nós, através desse livro, dos ensinamentos de Kardec, como compreender e vivenciar melhor as palavras de Jesus Cristo, do Evangelho do Cristo. Então, nós espíritas devemos sim deixar as pessoas também ter acesso a essas informações valiosas que nos consola, que nos dá força, que nos faz com que possamos enxergar as nossas experiências de vida com mais tranquilidade. Quem aqui nunca sentiu conforto diante de uma leitura do Evangelho, diante de uma compreensão de certos fatos? Quem aqui não sente conforto em saber da imortalidade da alma? Saber que a nossa vida é só um pontinho na eternidade? Quem aqui não sente conforto ao descobrir racionalmente causas e causas de suas aflições? E melhor ainda, saber como combater as más tendências para evitar problemas lá na frente? Quem aqui não se sente bem ao descobrir que fazer o bem ao próximo é fazer com que as palavras do Cristo se tornem atos? Queridos irmãos em Cristo,
Rogo a Deus Pai Todo-Poderoso que possamos ter a coragem necessária de profetizar a nossa fé. Não precisa pegar um megafone e ficar falando para todo mundo, não. Mas deixe que as pessoas próximas vejam que, através do seu exemplo, você está se modificando, que você está buscando a sua reforma íntima, e isso tem uma razão. Jesus Cristo. Você está aplicando os ensinamentos do Cristo através do melhor entendimento que a doutrina espírita nos traz. Profetizemos nossa fé, sejamos espíritas cristãos conscientes e deixemos as pessoas ficarem sabendo para que elas possam ter contato também com essa doutrina maravilhosa que nos traz Cristo. Nos traz Cristo para a nossa vida. Que Deus abençoe, que todos tenham um ótimo dia e muita força para que a gente possa conseguir aplicar a nossa vontade de fazer o bem em todos os momentos desse dia maravilhoso. Que assim seja.